Bate-papo com a Beth no ar, para você que já é rolezeiro, sabe que em todos os programas eu tenho um convidado muito especial. Hoje, gente, não é diferente. Hoje estou recebendo uma menina e vamos falar sobre Deus, sobre chamado, sobre missão, sobre infância e sobre superação. Ela é jornalista, ela é autora do blog Meu Nome é Superação. Ela é da Bahia, mas ela está aqui no Rio de Janeiro. Estou falando de quem? Estou falando da Gil Murici. Gil, seja muito bem-vinda aqui ao programa Bate-Papo com a Beth. Sinta-se em casa, viu? Que alegria te receber aqui no programa. Ai, Beth, muito obrigada pelo convite. Eu estou felicíssima, né, por estar aqui participando com você dessa entrevista. Uma alegria te receber aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Para quem já acompanha o programa há alguns anos, né, gente, alguns meses, algumas semanas, sabe que a Gil é a jornalista que traz aquele quadro Meu Nome é Superação. E falando em superação, Gil, eu gostaria que você falasse aqui um pouco, compartilhasse um pouquinho da sua infância para todos os internautas que estão aqui no YouTube, mas também para a galera que está conectada nas rádios webs. Como que foi a sua infância, Gil? De onde que você é? Então, eu nasci na cidade de Campo Formoso, na Bahia, que é a região do Cinzal, né, a região cinzaleira que tem lá no semiárido baiano. E com 4 anos de idade eu fui morar no município de Senhor do Bonfim. Né? Eu sempre fui uma criança muito pobre, tive várias privações, né? Eu sou filha de camponeses, meu pai era quilombola, analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. Então, eu era um ser humano improvável, né? Um ser humano que nasceu, entre aspas, para dar errado, porque Deus não cria ninguém para dar errado. Tudo depende da Uhum, nossa escolha. E, assim, a minha infância foi muito difícil, eu passei muita fome, a gente não tinha onde morar, não tinha o que vestir, eu pegava chinelo no lixo para usar. Fui à escola pela primeira vez aos 5 anos e eu era a única criança da turma, né? Na escola, a uhum, professora leiga e tudo mais. Né? Então, é, depois de um certo tempo, quando eu estava com 5 anos, a gente morava. De quando eu nasci até quando eu tinha 5 anos, a gente morou numa roça sem luz elétrica, né? Cozinhava no fogão a lenha, e hoje, olhando para trás, eu vejo que aquela época foi a época mais feliz da minha vida, né? Porque eu era eu mesma, e naquela época mais difícil da minha vida, onde eu tive muitas dificuldades, foi onde nasceram os meus maiores sonhos. Quando eu tinha, a partir de 6 anos, a gente foi morar em um município que tinha luz elétrica, né? uhum, Então, tinha TV, mas na nossa casa não tinha TV. Eu via TV na casa do vizinho, claro. E uhum. eu vi aquelas jornalistas nos telejornais falando, e eu queria ser uma daquelas, sabe? Só que aquela sementinha estava lá no meu coração, mas eu nunca disse para ninguém, porque se eu dissesse era zoação na certa, né? Então, depois de Gil, adulta, quando eu falei, eu virei zoação. você tinha quantos anos quando despertou no teu coração em ter esse desejo de ir para o mundo da comunicação, em ser uma jornalista? Porque você assistia TV na casa do vizinho e a partir dali foi despertando, né? Porque eu acho assim, Gil, eu acho que os nossos sonhos o Senhor já planta no nosso coração desde o nascimento. Então, com o percorrer, né, do desenvolver da vida, ele vai florescendo, florescendo, ele vai se intensificando mais, porque é um sonho dado por Deus. Você tinha quantos anos quando essa sementinha começou a brotar no teu coração e se tornar uma jornalista? Beth, eu tinha em torno de 8 anos, né? Uma E criança, hoje, que eu viu? exatamente, eu não sabia o que era. Eu não sabia que aquela profissão que aquelas mulheres falavam bonito na TV se chamava jornalismo. Eu não sabia o nome da profissão. Eu só sei que eu queria ser alguém. Eu sempre quis ser alguém na minha vida, né? Eu sempre quis ser. Como eu sempre fui uma pessoa invisível, uma pessoa improvável, uma pessoa que nasceu para dar errado, uma pessoa que nunca vai ter um futuro digno. Então eu pensava assim comigo, né? Mas eu não falei para ninguém. Depois que aconteceu, né, muita coisa na minha vida, aí sim eu tive coragem de lutar pelo meu sonho. Mas até ter essa coragem de lutar pelo meu sonho, foram muitas dificuldades e muitos desafios na minha jornada existencial.
existe uma música, Gil, que fala assim, tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir, com letras de sangue escrita eu te remi, né? Isso é o quê? Que a nossa vida, a nossa história, ela é uma carta aberta na qual Deus escreve para inspirar outras pessoas. E eu queria que você falasse assim, você saiu da sua cidade para o Rio de Janeiro, como que foi essa sua vinda? Você já tinha alguém aqui no Rio? Como que foi sair da sua cidade natal, ainda tão jovem, e vir para o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, de outra cultura diferente, de povos diferentes, de formas diferentes de agir. Então, quando o meu sonho para ser jornalista foi despertado lá quando eu tinha 8 anos, eu via na TV uma cidade muito linda, cidade maravilhosa, chamada Rio de Janeiro, que tinha uma estátua de um Cristo de braços abertos. Então, toda vez que eu via, né, que eu ouvia a cidade maravilhosa, eu lembrava que era a cidade que tinha a estátua, né? Passou. E acredita que meu sonho de adolescente, meu sonho de jovem, adulta, era conhecer o Rio de Janeiro. Eu morava na minha cidade, eu só tive um emprego de carteira assinada, e eu disse para mim mesma, no dia que eu tiver um emprego de carteira assinada, as minhas primeiras férias, né, as primeiras férias da minha vida, eu vou passar no Rio de Janeiro. E como eu sou um ser humano determinado, né, como eu sou uma pessoa assim, que eu sou fiel à minha consciência, pois foi, querida, em 2011, né, eu entrei de férias lá do emprego que eu tinha e eu vim passar as férias aqui no Rio de Janeiro. Né, eu fiquei encantada com tudo. O Rio de Janeiro que eu tinha na minha cabeça era uma coisa e quando eu cheguei aqui era outra completamente diferente. Né? Mas, na verdade, Deus ele já estava preparando o terreno, porque eu não sabia o que viria na minha vida. Aí chegou 2012, meu pai teve uma doença muito grave, meu pai teve trombose, né? Quando a gente descobriu, não tinha mais o que fazer, né? Mas o que poderia ter sido, mas o que a ciência pôde fazer, o que os médicos puderam fazer, fizeram para salvar meu pai, mas não teve jeito. E assim, o sofrimento do meu pai foi um sofrimento indescritível, né? E assim, na minha cidade, Senhor do Bonfim, na época, hoje eu não sei, né? Mas na época nenhum hospital tinha, a gente tinha que ir para outro hospital em outro estado, em Petrolina, no Pernambuco. Então assim, foi um sofrimento muito doloroso, né? Até porque não existe sofrimento que não seja doloroso, né? Mas cada um tem a sua particularidade. Mas esse sofrimento assim foi aquele que me pegou assim para me chacoalhar realmente. Então a gente fez tudo para salvar a vida do meu pai, né? Meu pai que é minha inspiração maior, o ser humano que eu mais amei na minha vida é meu pai. E meu pai morreu. Meu pai morreu em dezembro de 2012. Então, como eu não me permiti ser enterrada junto com meu pai, né, eu precisava de uma saída na minha vida, porque eu tinha perdido meu pai, eu não tinha emprego, né, e eu não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa de futuro. Se eu ficasse na minha cidade, meu amor, com certeza a depressão iria ganhar. E aí eu lembrei do meu sonho. Foi aí que eu lembrei do meu sonho, né, porque assim, o meu conceito sobre sonho é sagrado e nenhum ser humano deve anular o seu sonho. Sonho é divino. Hoje, o meu primeiro livro vai falar sobre sonho. Então, assim, sonho é muito sagrado. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar lá dentro do cerne da minha vida, o meu sonho de criança. Aí eu tomei a decisão, eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui para cursar jornalismo. É claro que eu virei piada, né, minha gente? É claro que eu virei piada na minha cidade, virei piada para as pessoas. Como pode uma menina pobre do interior, da Bahia, vir para o Rio de Janeiro para fazer jornalismo? Por que não faz em Salvador, não faz em Petrolina, enfim? Gente, eu sei que eu peguei um ônibus na rodoviária da minha cidade, vim para o Rio de Janeiro para realizar meu sonho de ser jornalista. Chegando aqui, eu fui morar em Santa Teresa, moro em Santa Teresa até hoje, amo Santa Teresa. Fui morar no convento de Santa Teresa, que é um pensionato, que na verdade é uma república só para moças estudantes. Chegando lá, né, tudo muito novo, né, aquele peixinho fora d'água, né, para se turmar com a garotada, com as mulheres, né, com as meninas. E eu cheguei aqui na sexta-feira e no domingo eu ia prestar o vestibular numa faculdade aí. Aí eu fui prestar o vestibular, eu encontrei uma pessoa para me levar na faculdade, a pessoa me ensinou direitinho, eu voltei para casa sozinha, fizeram uma festa, eu não me perdi, ó.
E aí o que aconteceu? Saiu o resultado do vestibular. Eu não passei no vestibular. Aí todo mundo lá na Bahia, eu sabia que tu não ia passar. Como é que tu vai competir com pessoas que estudaram nas melhores escolas, lá, 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 lá. 3 meses depois, essa faculdade fechou. Então, gente, tudo é um livramento de Deus. A faculdade Tudo é fechou. um Eu ia livramento, me ferrar. exatamente. Eu ia me ferrar se eu Exatamente. estivesse Tudo lá. é um livramento de Deus. Eu ia ter que fazer tudo de novo em outra faculdade. Então, aí depois, as meninas falaram, olha, Gil, não desanima, que você está no Rio de Janeiro, o que mais tem aqui, olha, você pega as melhores faculdades do Rio e você seleciona qual vestibular você quer fazer, você se programa. Então, eu fiz isso, aí eu fui me inscrevi em outro vestibular em uma outra faculdade, aí eu disse, não, senhor, agora tem que ir. Aí eu fiz o vestibular, quando eu terminei, a pessoa falou assim, olha, você pode olhar o resultado na quarta-feira no sistema, o resultado vai estar na quarta-feira. Aí chegou quarta-feira, tal hora, né? A partir de tal hora. Cadê a coragem, mulher, de ver o resultado do vestibular? Cadê a coragem? Para eu estar reprovada de novo? Como é que pode? Aí fui lá no quarto das amigas, né? Então, meninas, olha, hoje é o dia do resultado. Vamos ver aqui. Ela me dá aqui o computador, deixa eu olhar. Quando ela olhou, tinha um nome assim bem grandão, aprovada. E a gente, nós fizemos um escândalo nesse convento. A Gil passou no vestibular, gente. Eu nunca vou esquecer aquela cena. E isso foi véspera do meu aniversário, em 2013. Então, Presente de assim, Deus para a sua vida, viu, Gil? Tudo está escrito conforme exatamente. Deus planeja para o nosso propósito, né? Para que ele possa se cumprir. Foi o meu primeiro aniversário da minha vida que eu havia passado na faculdade, né? A faculdade dos meus sonhos. E o ano de 2013, eu nunca gostei, Beth. Eu nunca gostei de números ímpares. Nunca gostei. Até 2013 chegar na minha vida. Até 2013 2013 chegar na foi minha vida. marcado, né, Gil, com a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu vi o Papa, 2013. Como é? Eu nunca imaginei que eu fosse dizer a seguinte frase a Deus. Não, Senhor, tá bom, não precisa mais realizar nenhum sonho esse ano, não. Deixa alguns para o ano que vem. Eu disse isso para Deus. Porque em 2013 eu realizei 80% dos meus sonhos. Em 2013 aconteceram coisas que não aconteceram na minha vida em 27 anos. Então, o tempo, ele é um mistério. Passa 30 anos e uma coisa não acontece. Em segundos, ela acontece. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, a minha visão de mundo, a minha visão de Deus em relação a isso, aí vou entrar no... Agora que eu falei de Deus, eu vou entrar numa parte muito delicada, que eu até falei na live com o Tiago uma semana passada. Nessa época, eu era uma pessoa muito revoltada, tá? Não pense que eu agradeci a Deus porque eu passei no vestibular, porque eu estava revoltada. E eu era uma pessoa que muitos dos meus seguidores falam, como você é feliz, nossa, seu sorriso demonstra que você é feliz, como você é alegre. Meu povo, só tem 5 anos que eu comecei a sorrir. Eu não sabia sorrir, sabe por quê? Porque eu tinha ódio de Deus. Eu não gostava de Deus, eu tinha revolta por todo o sofrimento que eu passei na minha vida e porque eu amava meu pai morreu, então eu tinha muita revolta. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro, mas eu era uma pessoa muito ferida, muito machucada, eu não sorria. Se vocês virem as minhas fotos nas redes sociais, eu era uma pessoa que eu não sorria muito. Eu não sorria, eu era uma pessoa assim, que você via que aquela pessoa precisava de uma mudança. Então, assim, quando eu fui percebendo quem é Deus na minha vida, quando eu fui percebendo o amor de Deus, porque a essência da vida é você ter consciência, é você ter certeza que Deus te ama e acabou. Que o amor de Deus cura todas as feridas e que você não precisa mendigar o amor nem a atenção de ninguém, porque Deus ele já te ama por inteiro, por completo, Deus é perfeito. Então, para eu entender isso, eu sempre fui da igreja católica, quero dizer que eu era uma católica praticante, mas muitas coisas na minha vida eu deixei assim escorrer, sabe? Eu não vivi. Então, assim, depois do processo, que quando eu vi que eu morava na cidade que eu amo, na verdade é como que eu sou carioca, na verdade é como que eu não sou baiana, eu me sinto, a minha alma é carioca. Que eu estava na cidade maravilhosa, que eu morava em um lugar legal com a vista escândalo, que eu tinha amigas maravilhosas, que eu estava numa faculdade boa, a segunda melhor do estado, que eu fazia o curso que eu amava. Eu vi Deus me cercando por todos os lados. Sabe? Se existe uma coisa que eu nunca vou pagar a Deus, até porque Deus nos dá as coisas porque Ele nos ama, não porque a gente vai pagar a Deus.
Mas, assim, quando eu via o amor de Deus concretamente na minha vida, dia a dia, aquilo foi me quebrantando. Aquilo foi tirando dos meus olhos a cegueira, né? Até que o tempo foi passando, foi muito difícil fazer a faculdade, trabalhar, mas eu trabalhei o tempo todo, eu era uma boa aluna, eu tirava várias médias 10, graças a Deus. Eu era muito esforçada, todos os professores percebiam isso. Até que chegou o divisor de águas na minha vida. Foi em 2016, quando eu fui fazer, né, o book de formatura lá no Aterro do Flamengo. Eu peguei uma foto de Beca, uma foto que a minha colega tirou no celular dela, nada de profissional. Eu coloquei a foto no Facebook e coloquei um texto contando a minha trajetória até então. Eu cheguei tão cansada daquele dia que eu postei a foto e dormi. Eu postei e dormi. Aquilo eu estava dizendo aquilo para mim mesma, da minha conquista, tal. Gente, assim, aquela foto viralizou, começaram a me ligar da faculdade, começaram a me ligar da Bahia, começaram a me ligar daqui do Rio. O que foi isso? Olha pro teu Facebook, quando eu fui ver, eu comecei a chorar, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a chorar porque eu nunca imaginei que o meu sofrimento, que a minha trajetória de vida pudesse inspirar as pessoas de alguma forma. Porque aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos para os outros. Né? Sem a gente saber, a gente inspira alguém, a gente motiva ou desmotiva alguém. A gente, muitas vezes, é a inspiração na vida de alguém e a gente, muitas vezes, não sabe disso. Então, depois que eu vi a viralização desse meu post na internet, que aí a minha história saiu em vários jornais, eu dei entrevista na TV, na rádio, em sites e tudo mais, eu fiquei boba, porque eu olhava para a minha vida e eu só via miséria, mas as pessoas não viam isso. As pessoas viam que, mesmo com as misérias, eu tinha coragem de me levantar e prosseguir, porque isso é o sucesso. O sucesso não é você vencer sempre, o sucesso é você nunca desistir. É nunca desistir. Por mais que você não consiga, você tem que perseverar até você chegar lá. E aí, né, eu fiquei muito surpresa com isso, teve a explosão, né, a menina da superação, quando eu cheguei na faculdade na segunda-feira, todo mundo ficou olhando para mim, eu fiquei com vergonha, né, porque, olha, a Gil, todo mundo olhando para trás assim, quando eu cheguei na sala, todo mundo estava conversando, eu entrei, todo mundo calou a boca. Aí eu não nasci para essas coisas, né. O tempo foi passando, e no meu texto, Beth, eu dizia o seguinte, olha, se você quiser me cortar, porque eu falo muito. O meu texto dizia o seguinte, a última frase do texto dizia o seguinte, que assim, o meu nome é superação e a minha trajetória até aqui já pode ser considerada um sucesso. Né? Aí passou 2016, eu terminei a faculdade, mas nenhuma porta havia se aberto na minha profissão e eu queria trabalhar. Fui passar as férias em abril de 2017 na Bahia. A minha família sempre trabalhou no Sisal. Minha mãe começou a trabalhar no Sisal aos 7 anos. E eu já saí daqui do Rio com um roteiro de gravar um vídeo no Sisal. Aí eu fui lá. Eis que nasce meu primeiro impacto com a marca Meu Nome é Superação. Eu estava lá naquele campo de Sisal, de pessoas escravizadas pela vida, pela situação, pelo sistema. As pessoas chegavam no campo de Sisal às 5 da manhã e saíam às 3 da tarde para ganhar R$10 o dia, quando o dia estava bom. Tinha uma mulher, na época eu tinha 31 anos, tinha uma mulher que ela tinha a minha idade, só que pela situação, pelo sol, pela vida difícil, ela parecia ter 50 anos. Eu tenho a foto dessa mulher. Essa foto está no Facebook, inclusive, né? E aí, Beth, eu fui vendo aquela realidade e aquilo foi me chocando. Aí passou um filme assim na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu falando para mim mesma, se eu não tivesse ido embora daqui, se eu não tivesse a loucura de pegar um ônibus e ir embora para o Rio de Janeiro, eu estaria aqui hoje. Eu estaria aqui hoje no Sisal e tudo mais. E eu gravei vídeo com várias pessoas e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito. Eu chorei muito com tudo aquilo, porque eu poderia ser uma menina daquela que estava cortando sisal. Porque na minha família ninguém escapou do sisal. Eu fui a única que escapei por artrite, né? Gil, sisal sisal é tipo um cipó, é isso? Uma planta, para quem não sabe o que é sisal. Sisal é uma planta. Vocês cortavam essa planta, fazia todo o processo, porque ela
você tem que colocar para secar, é isso? Tem que tirar Isso, para a partir dela, né, Gil, que é feito cestas, são feitas coisas de palha. Você pode me corrigir se eu estiver falando algo que não seja isso. isso, pode fazer telha de eternite, pode fazer caixa d'água. O sisal é a mão de obra que se faz muitas coisas, é a matéria-prima que se faz muitas coisas, né? E aí, Beth, eu fiquei pensando, assim, eu refletindo naquele sol do Nordeste. As pessoas reclamam do sol do Rio de Janeiro, elas precisam conhecer o sol do Nordeste. Aquele sol É que verdade, mata. porque eu sou nordestina, tá? O sol é muito quente. O sol, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei naquele sol assim, antes de voltar para casa, aí eu fiquei pensando assim, olha como foi que surgiu a marca Meu Nome é Superação na minha vida. Eu fiquei pensando assim, olha, esse povo é honesto, esse povo é trabalhador, esse povo é um povo honrado, mas quem é que conta a garra desse povo para alguém? Esse foi meu primeiro impacto. Quem é que conta? Alguém precisa contar isso. Aí eu fui para casa, passei mal com enxaqueca, quase morri, voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu disse, agora somos nós, Padre Pio, sou católica, sou devota, sou filha do Padre Pio de Pietreutinho. Eu fiz uma novena, não fiz uma novena relacionada a nada do sisal, eu fiz uma novena para Deus abrir uma porta na minha vida profissional. Uhum. Como vocês sabem que eu acabei de falar, eu não era muito amiga de Deus, né? Porque eu não gostava de Deus. Então, assim, essa novena foi uma das primeiras novenas que eu comecei, assim, a me abrir para Deus poder entrar na minha vida, na minha história, e ele, assim, coroar tudo com o grande amor dele. Beleza. Eu fiz uma novena, Beth. No 7º dia da novena, eu morava no convento ainda nessa época. Eu escutei uma frase que dizia o seguinte: eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer na minha vida. A frase dizia o seguinte: faça um blog e escreva histórias de superação. Então, foi a partir daí, Gil, no qual você criou o blog, você já veio lá da Bahia com o nome Meu Nome é Superação, aqui você teve a confirmação através da novena, dessa passagem, dessa frase na qual apareceu para você, e você criou o blog Meu Nome é Superação. A gente tem que dar uma corrida aqui, gente, por causa do tempo. No blog Meu Nome é Superação, você conta histórias de pessoas reais, histórias de pessoas que se superaram na vida, histórias bem impactantes, porque eu já entrei no blog várias vezes, já li muitas histórias ali, histórias que talvez para mim, para você que está aqui no programa Bate-Papo com a Beth, não tenha tido coragem de se levantar. Lembro muito de um caso de uma mulher que perdeu toda a sua família, uma tragédia. Lembro muito bem também um caso de uma mulher que teve o seu corpo todo queimado. Então, assim, são histórias impactantes, mas mesmo assim se levantaram. Hoje a Gil conta a história dessas de outras pessoas, e eu gostaria que você falasse aqui, você já contou a história do Zico, contou a história de grandes pessoas, né, que são celebridades, que têm seus nomes no auge, né, da mídia, e de todas essas histórias, Gil, qual a história que mais te impactou? Qual foi a história que mais chamou a sua atenção? Tanto como jornalista, porque jornalismo transmite as notícias, mas querendo ou não, é um ser humano como para Gil. Essas histórias te conectaram? Tiveram alguma conexão com a sua realidade, com o que você passou? Com certeza, Beth. E lembrando que a primeira história do meu blog é a minha história, né? E depois tem a história da irmã, uma irmã lá do convento que foi escrava no campo de concentração na Rússia por 8 anos. E, sim, muitas histórias já me impactaram bastante. Para falar a verdade, toda a história de superação que eu conto, quando eu estou escrevendo, eu choro. Né? Não tem, até hoje, ainda não escrevi nenhuma história a qual eu não tenha chorado. Né? Mas a história de superação mais impactante que eu já escrevi, assim, que é parecida com a minha, é a história do Adílio Oliveira, que é jogador do Flamengo. Né? O Adílio que pulou o muro do Flamengo para ser jogador de futebol, né? Ele que com 4 anos perdeu o pai, né? E quando o irmão dele mais velho tinha 18 anos foi assassinado, e 3 meses depois a mãe dele morreu de desgosto. Quando a mãe dele morreu, o padrasto foi embora de casa e levou os 3 irmãozinhos e o menorzinho, que era o xodó do Adílio, né? Então, assim, essa história é muito forte,
né? E ele deu a volta por cima porque ele se tornou o melhor jogador do Flamengo no Mundial de 81. E eu acho que a superação é isso mesmo, é você transformar toda a amargura da sua vida em mel, né? Em dar a volta por cima e ser alguém melhor a cada dia. E você procurar ter uma visão, né, do amanhã, você procurar ter uma visão, saber que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida, que Ele é Pai, que Ele nunca desampara um filho seu, que Ele quer o seu bem, que muitas das vezes nós somos seres humanos, somos imediatistas, queremos tanto algo e Deus, como Pai, conhece o teu amanhã, na verdade Ele já está no teu amanhã, Ele não te dá aquilo. A história mesmo da Gil conta, traz para nós nessa vivência que ela não passou no vestibular, ficou um pouco chateada, mas 2 meses depois a faculdade fechou e Deus não queria isso para a Gil, Deus queria algo melhor para ela. Então, para você que está aqui conectado no programa Bate-Papo com a Beth, que você possa colocar no teu coração que Deus te ama, que Deus quer o seu bem, que quando você algo não der certo para a sua vida, pense, olha, eu tenho um pai amoroso, tenho um pai que cuida de mim, que está no meu amanhã, que já sabe o que vai acontecer, ele só quer o teu bem. Então, que todos os momentos, né, Gil, da nossa vida, os momentos, assim, de todas as pessoas na qual você conta lá no seu blog de superação, Deus que levantou essas pessoas, Espírito Santo que esteve com elas em todos os momentos ali, para poder se levantar, porque são histórias mesmo assim, se você ler, você vai ver, você vai se impactar muito com as histórias que estão lá. E a Gil foi a autora, a idealizadora de todo esse projeto lindíssimo, para contar para mim, contar para você que você é capaz de se levantar. Tem pessoas que estão ali mostrando, trazendo em suas histórias o quão forte elas e nós somos fortes para poder alçar voos maiores, né, Gil? E falando ainda no blog Meu Nome é Superação, você tem a marca Meu Nome é Superação, que você tem os seus produtos. Como que a galera pode fazer, Gil, para poder adquirir os seus produtos e quais são esses produtos que a Gil tem lá no seu blog, como que a galera pode fazer para poder entrar em contato? Então, a gente tem camiseta, bonés, camisetas, bonés, canecas, squeezes, sacochilas, né? Inclusive, eu estou usando a minha camiseta, Meu Nome é Superação. E você pode adquirir pelo Instagram, Meu Nome é Superação, e também pelo blog, Meu Nome é Superacão.com. E aproveitando que você vai estar lá no blog, também aproveita, dá uma lida. Se você tem uma história de superação, entre em contato comigo, deixa lá seu contato, que depois a gente entra em contato para marcar uma entrevista. E vamos ter esperança nesse mundo tão desesperado. É verdade. Então, assim, a Gil tá no blog, Meu Nome é Superacão, né? Está no Instagram, também Meu Nome é Superação, também está no Facebook, você pode conhecer um pouco mais esse belíssimo trabalho da Gil. Ela também está aqui no programa Bate-Papo com a Beth todas as semanas, trazendo para você uma linda história de superação. Então, você pode mandar um direct para a Gil, se você conhecer alguém que tem uma história impactante, que tem uma história real, né, gente? Uma história de superação, pode mandar um direct para ela, tanto no Facebook, como no Instagram, no blog também, né, Gil? Tem como você deixar lá um recadinho para você. Com Gil, antes de certeza. encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho desta frase, que fala assim, ó, sou uma jovem sonhadora, invisto em sonhos, gosto de acreditar além do que posso ver. Não são as circunstâncias que determinam meu destino, são minhas escolhas. Você pegou a definição do blog, adorei. Então, é isso mesmo. Acho que a gente nunca deve pautar a nossa vida por aquilo que está acontecendo hoje, né? Hoje, o que está acontecendo na nossa vida? Um mundo que está saindo da pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu pessoas que amava, né? Mas, assim, olhe para frente. Olhe para frente. A gente não pode ser guiado por aquilo que a gente vê, mas a gente tem que ser guiado pela nossa fé, porque Deus é maior. E a gente tem que ir, e a gente precisa ver além daquilo que os olhos podem ver, né? Então, não existe destino. Quem faz o seu destino é você. Se eu acreditasse em destino, até hoje eu estaria na minha cidade. Aí você já sabe qual seria o destino, né? Mas todo ser humano pode escrever o seu destino. O destino nada mais é do que a consequência das nossas escolhas, né? Então, assim, eu sempre vou ser uma jovem sonhadora, eu sempre vou sonhar, eu sempre vou investir em sonhos,
eu sempre vou investir na superação, eu sempre vou acreditar no ser humano, né? Porque Deus é extraordinário, Deus criou o ser humano para ser feliz, para ser curado, para amar. Deus criou o ser humano para amar. Deus é o amor, Deus é o autor do amor. Então, o ser humano é essa obra-prima do amor, né? Então, é isso aí. Vamos olhar para frente com um olhar de fé, ver além das circunstâncias. É verdade, os dias maus eles virão, mas nós superaremos. Os dias maus virão, eles passarão para vir os dias bons. Na palavra de Deus fala: tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece você é o Senhor, o Criador, o autor de tudo isso aqui, de todo o universo. Não coloque a sua fé, não coloque as suas esperanças em um homem falho, que com soprar ele pode ir deste mundo. Coloque a sua fé, coloque todas as suas esperanças na mão do Senhor, que Ele tem o melhor para você. Gil, muito obrigada por estar aqui no programa Bate-Papo Eu com que a Beth. agradeço. Todas as semanas temos nosso encontro aqui no programa. Um beijo no teu coração, que Deus continue te iluminando cada dia mais e mais, que venham novas histórias de superação e que você é uma superação tanto para mim, Elizabeth, como também para todas as pessoas que te acompanham, que te amam, que te guardam no coração. Que Deus derrame sobre a tua vida uma chuva de bênçãos e que possa vir muitos e não muitos projetos aí para a sua vida. Creia e receba, porque Deus tem algo melhor para acontecer contigo. Para a galerinha que está aqui, um beijo, até semana que vem, que Deus os abençoe grandemente.